Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, por aquilo que nós vamos aprender, que isso possa construir em nós o reino de Deus e que a sua vontade fique clara e evidente no nosso espírito, que nós possamos ser tremendamente edificados, encorajados, desafiados a viver do jeito que o Senhor quer, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, em que período que surge Sansão? Logo depois que Jefté morre, outros líderes que a Bíblia não dá tanta ênfase para esses líderes, mas vieram mais uns 2 ou 3 juízes antes de Jefté. E depois desses camaradas, 40 anos o povo voltou a fazer aquilo que não agradava a Deus, e 40 anos Deus entregou eles nas mãos dos filisteus. Lembra, com Gideão estava na mão dos midianitas, agora com Sansão, o cenário era os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus, oprimindo. E, para quem não sabe, os filisteus é aquele mesmo povo da família onde tinha o gigante Golias, que também era um filisteu. E aí o que acontece? O povo, então, clama a Deus, pede socorro para Deus, e mais uma vez Deus faz o quê? Socorre o povo, ajuda o povo. E aí Deus, então, vai enviar agora um juiz, e agora esse juiz, ele é diferente dos outros. Os outros já tinham nascido, já estavam num contexto, só que esse daí vai nascer para um propósito. Esse não tinha nascido ainda. Ele tem uma mãe e um pai que outrora não podia ter filhos, eram estéreis. Não podia ter filhos. Mas agora o anjo de Deus aparece e dá um recado para essa família. Primeiro para a mulher, dizendo, você vai engravidar, depois para o pai. E vai dizer o seguinte, esse menino, ele vai ser alguém que Deus vai usar. E a gente então vai aprender com isso. Vamos lá, Juízes capítulo 13. Vamos no versículo 1 um pouquinho. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque a sua mulher era estéril. Ok? Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Contudo, tenha cuidado de que não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, em cuja cabeça não se passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, olha só, ele nasce para um propósito. Então, a primeira lição já de cara que a gente vai aprender aqui, nessa história, é que ninguém é fruto do acaso. Você não é um fruto do acaso. Mesmo que você tenha nascido no mês de novembro, que esse dia eu estava fazendo a conta, eu nasci no mês de novembro. Aí eu falei, rapaz, será que eu sou filho do carnaval? Não é? Que é isso mesmo, né? É isso mesmo? A conta é essa mesmo? É. Aí eu falei, não, mas eu não sou filho do carnaval. Amém? Eu sou filho de Deus. Amém? Então, não importa, o contexto que você nasceu, a gente aprendeu aqui com Jefté, filho de uma prostituta, não importa. Deus está no governo de todas as coisas. Então, todo ser humano que nasce, ele não nasce de forma aleatória, ele não nasce como obra do acaso, ninguém é acidente, não. Mesmo que você nasceu num contexto de bagunça, mesmo que você foi filho de um estrupo, não importa. Você não é filho do acaso, você não é obra do acaso, você não nasceu de forma aleatória, você nasce sempre para um propósito. Então, todo mundo nasce para um propósito, todo mundo tem um propósito de vida. E ninguém está nesse mundo à toa. Mas o grande problema é que a gente vive vagando, do jeito que a gente quer viver, e aí não se conecta com o propósito do Criador. A gente não se conecta com aquilo que Deus desenhou a gente para ser. E esse é o resultado, porque muita gente vive uma vida devassa, uma vida bagunçada. Por quê? Porque ele vive como se não existisse um propósito. Como se não existisse um Criador. Eu nasci para nascer, crescer e morrer. Não. Então você nasceu para um propósito. E aí a gente precisa descobrir qual é esse propósito. No caso de Sansão, quando a mulher dele chega para o marido e fala, apareceu um anjo, o anjo me falou isso, isso e isso. Eu vou engravidar, sou estéril, mas vou engravidar e tal. E aí, então, o pai de Sansão vai ter uma preocupação agora.
Poxa, mas eu não tinha filho, e agora como é que é ser pai? Meu Deus, eu tenho que acertar, eu tenho que cuidar bem desse menino. E aí a Bíblia fala então que esse homem que era o anjo de Deus aparece de novo. E a mulher fala para ele, olha, o anjo apareceu de novo. E aí o que o Manoá faz? Ele vai correndo lá onde está o anjo. E aí o versículo de número 11 vai mostrar para nós. Põe lá, 13 e 11. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando aproximou do homem, perguntou, tu és o homem que falastes com a minha mulher? Aí o anjo fala, sim, sou eu. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino e o que ele deve fazer, ou deverá fazer? Olha que interessante, duas coisas que a gente vê nesse texto. A gente vê, primeiro, que ele tem um modo de viver, tem até outras versões que falam isso. Na NVT, por exemplo, fala, qual será o modo de viver do menino? Então, ele fala aqui de estilo de vida e fala de propósito. Então, quem nasce em Deus e nasce para Deus, deve carregar essas duas mensagens em si. Primeiro, eu tenho um jeito certo de viver, não posso viver do jeito que eu quero, tem um jeito certo, tem uma maneira de viver que agrada a Deus, e que eu fui gerado e desenhado por Deus para viver dessa maneira, e tem um propósito, está dizendo assim, como que eu devo criar o menino, ou seja, como que é o estilo de vida que ele tem que ter, e o que ele deverá fazer, qual que é o propósito dele, para que ele veio. Então a gente tem que entender isso, isso tem que ficar claro para nós. Nós precisamos descobrir, primeiro, o estilo de vida que agrada a Deus. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo na demanda da própria igreja, crentes que vivem de um jeito totalmente devasso. E que tem escandalizado o reino de Deus. As pessoas não carregam mais uma preocupação com a santidade. Porque quando o anjo aparece e fala assim, esse menino vai ser um nazireu. O que é um nazireu? O nazireu é alguém que vai ser separado para Deus. Então, quando você nasceu, por mais que você vagou a sua vida toda, aí quando você encontra a fé e a fé te encontra, a partir daquele momento você se torna um nazireu, alguém separado para Deus. A palavra santo, né? Santo quer dizer exatamente isso. Separado. Eu me separo para Deus. E agora, não é qualquer coisa mais que combina com o meu novo estilo de vida, com a minha nova vida. Não é mais qualquer coisa que combina com isso. Então, automaticamente, e eu não estou falando aqui da imposição da religião. Gente, a religião não serve de nada para ninguém. Não ajuda nada. A religião só atrapalha. Porque a religião quer fazer o quê? A religião quer dar um caderno cheio de regras para você. E toda pessoa que nasce supostamente para Deus, mas com uma cartilha do lado do que pode e do que não pode, essa pessoa está fadada ao fracasso, porque no fundo ela quer pecar, ela quer viver uma vida de qualquer jeito, só que ela tem medo da religião, da punição, e a religião apresenta esse Deus que vai punir, esse Deus que vai matar, esse Deus que a mão de Deus vai pesar, tudo, e isso não colabora para que a pessoa possa fluir na vida de Deus de fato. Por quê? Porque ela vai viver o tempo todo debaixo da culpa e do medo. Então, a ideia aqui não é vomitar regras. Não é chegar aqui para dar um monte de regra para você, não pode, não pode, não pode, não pode. A ideia é você conhecer a Deus, a sua vontade, e viver de forma orgânica aquilo que Deus tem para você. Então, esse menino, ele recebe uma recomendação dos pais, da família, do anjo. Esse menino vai viver dessa forma. Esse vai ser o estilo de vida dele. E a preocupação de Manoá era essa. Como que o menino vai viver? Como que o menino vai conduzir a própria vida? Como que vai ser o estilo de vida dele? E qual que é o propósito de vida dele? Abro um parênteses aqui para dizer a responsabilidade dos pais. Nem estava no script da mensagem, mas vale a pena a gente abrir um parênteses para falar. Todo pai deveria ter essa preocupação. Você que é pai novo, ou já pai já mais experiente, você tem preciosidades na sua mão. E deveria ser uma preocupação para você. Como que eu tenho que criar esse menino? Como que eu vou conduzir esse menino? O que esse menino vai ser? Deus, para que o Senhor me deu essa criança? Ninguém nasce por acaso. Para quê? Qual que é o propósito? Agora,
deixar o seu filho exposto na internet, para Deus cuidar, para os funkeiros cuidar, até o chão cuidar. Não sei, é assim que está acontecendo hoje. Então, nós precisamos ter esse alerta, a mesma sensibilidade de manuar, dizer assim, o que eu tenho que fazer? Como que esse menino vai proceder? Então, entenda uma coisa, você como cristão, tem coisa que não encaixa mais na tua vida. E eu não vou ficar aqui vomitando regra para você, do que você não pode, do que pode, do que não pode. Porque no fundo, você sabe. A sua dúvida é a sua resposta. A sua dúvida é a sua resposta. Ah, eu estou com dúvida se eu faço isso. Se tem dúvida, a resposta já está na dúvida. Porque você está com dúvida, às vezes, de uma coisa que você sabe que está errado. Então tem programação que não combina mais com o cristão. E novamente reforço, não tem a ver com a filosofia da igreja. Ah, não pode isso porque senão a igreja não... Esquece a igreja. Conecta com o Criador. Conecta com Deus. Pois isso aqui vai agradar a Deus. Tem estilo musical que não combina com o crente. Ou melhor dizendo, estilo não. Conteúdo musical. Não combina. Mas a vida é sua. Quem paga a internet para o Spotify é você. Quem tem um fone de ouvido para escutar é você. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas um cristão, ele deve saber. Qual que é meu estilo de vida? Qual que é meu lifestyle? Qual que é a maneira que eu vou viver a minha vida? E eu não preciso de pastor, não preciso de irmão me vigiando, não preciso de ninguém me rastreando. Por quê? Porque eu nasci para Deus e agora quem nasce para Deus tem um novo estilo de vida. Amém? Quem nasce para Deus deve ter em mentalidade esse novo estilo de vida. Versículo 25, põe para nós aí. Aí o menino nasce, até então era só uma profecia, uma palavra profética, agora o menino nasce, no 25 nasce, põe no 24, põe o 24, por favor. A mulher deu à luz a um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Porque tem aquele determinado momento, a mãe cuida. É assim, gente, nossa responsabilidade como pais, nós não vamos mandar nossos filhos para sempre. Tem um certo limite de idade, de maturidade, que você vai precisar deixar ele ir. Até onde você conduz ele dentro do plano de Deus, o menino vai crescer e Deus vai abençoar ele. Se ele ouvir você, se ele ouvir as direções de um pai temente a Deus, Deus vai abençoar ele. Então o Sansão cresce, mas daqui a pouquinho o Sansão cria uma certa maturidade. E o Sansão agora, continua por favor. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Então o Espírito de Deus estava no menino, o menino cresceu, o menino está sendo usado por Deus agora. Só que a Bíblia não dá os detalhes. E também é claro que aqui é uma analogia que a gente vai fazer, porque Deus está no controle de tudo. Esse aqui é para mostrar o... Como é que fala? Não é livre-arbítrio, é a livre agência. Isso aqui é para mostrar a livre agência do homem e a soberania de Deus. Então Deus está no controle de tudo aqui. Mas a aplicação para a nossa vida mostra a segunda coisa importante que a gente vai aprender aqui. Então a primeira coisa, eu tenho um modo de viver e tenho um propósito. Descubra seu propósito. E o que é o propósito? O propósito nem sempre vai ser específico. Não, Deus me chamou para cantar. Não, o seu propósito é estar disponível naquilo que precisa ser feito. Isso é propósito. O que está precisando fazer? É igual a Débora, né? Lembra da juíza Débora que a gente aprendeu aqui com... Quem foi que pregou sobre a Débora? Pastor Guto. Ela falou o quê? Não, tá bom, não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. Isso é propósito. Propósito é você se encaixar aonde tem uma demanda. Está aqui a Alessandra. A Alessandra vai ocupar um propósito. Vai cuidar de uma comunidade que precisa de cuidado. Então, na primeira lição é o modo de viver e o propósito. Segunda lição importante. Vamos lá para o versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Aí esse Sansão cresce, mas em algum momento, a Bíblia não dá os detalhes, em algum momento é como se ele não se importasse mais com o pensamento de Deus sobre ele. E a Bíblia fala assim, ó. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Então aqui já mostra que ele está independente. O pai e a mãe não estão juntos. Ele vai descer agora para conhecer o mundo, para viver a vida dele. Aí ele desce
para essa região aqui. E ele vê uma mulher lá, do povo filisteu. Da onde ela era? Do povo filisteu. Ou seja, não combinava com a cultura dele, com aquilo que era bom para ele. O povo filisteu era um povo que era totalmente contrário ao povo de Deus. E aí ele chega para os pais dele, versículo 2. Quando ele voltou para casa, ele disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consiga essa mulher para ser a minha esposa. A partir desse momento, segundo ponto, não seja governado pelas suas vontades. Gente, as nossas vontades, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, sempre vai nos levar para longe de Deus. Porque as nossas vontades estão corrompidas pelo pecado. Então elas vão nos arrastar para longe de Deus. Então, não seja governado pelas suas vontades. Ele olhou, viu uma mulher, e aí ele chega para o pai dele, para a mãe dele, e fala: eu quero aquela mulher lá, filisteia. Continua o 3. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram, olha a sabedoria dos pais, né? Será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? Isso aqui sai para a juventude hoje aí, tá? Que está querendo doido para namorar e está indo buscar fora. Está querendo importar. Cuidado. Ah, não tem ninguém dentro da igreja. Não é que não tem ninguém, é que você tem uma exigência muito grande. Não é que não tem ninguém, é que a sua exigência é muito grande. Ou talvez tem o rapazinho com cara de jacu. Você conhece o jacu? Calcinha levantada aqui, mas gosta de estudar, respeita o pai, respeita a mãe. Ninguém gosta desse tipo, mas gosta do cara que dá grau na moto. Eu nunca vi um negócio desse. Sangue de Jesus tem poder. O cara, a menina apaixona pelo cara que dá grau na moto, mas não consegue ver futuro num cara que estuda, que trabalha, que respeita o pai, que respeita a mãe, não consegue. E o Sansão agora está sendo governado pelas suas vontades. Ele vai lá e fala para o pai e para a mãe: eu quero aquela mulher. A sabedoria dos pais fala: mas será que não tem ninguém aqui? Será que não tem ninguém no nosso meio, entre os nossos parentes, entre o povo, o nosso povo? Não tem ninguém para você ter que buscar fora? Aí olha o que ele fala. Aí os pais falam: você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela me agrada. Agora, quando eu vejo essa história aqui, eu lembro da história do Éden. Porque você lembra que parece que é a mesma frase. A Eva olha para o fruto e ela fala o quê? Aquele fruto me agrada. A minha vontade pode ser a minha destruição. Então, submeta-se a sua vontade à vontade de Deus. Um dos significados do nosso bonequinho da Templo Vivo, da nossa logo, é que o bonequinho está assim, ó. Sabe o que significa isso? Rendição. Porque não basta ser um templo vivo. Ser templo vivo é ter o espírito residente. Mas o espírito não pode ser só residente, o espírito tem que ser presidente. Está entendendo? O espírito não pode ser só residente, ele precisa ser presidente, ele precisa governar. Eu me rendo à vontade de Deus. E foi o que Sansão não fez. Sansão vai ser governado agora pelas suas vontades. As suas vontades podem destruir você. Ah, mas eu não tenho direito de ter vontade? Claro que tem. Só que qual que é o problema das nossas vontades? Qual que é o problema com as nossas vontades? É que elas estão corrompidas pelo pecado. Então as nossas vontades passaram a ser más. As nossas vontades passaram a ser más. Na grande, esmagadora maioria das vezes. Então, toda vez que você for inclinado para a sua vontade, sabe o que você tem que fazer? Você vai falar sempre para Deus: Senhor, essa vontade aqui está em harmonia com a sua vontade, que é suprema? Eu me rendo à sua vontade. Olha que interessante, tem alguns textos que eu separei aqui. Romanos 8:5, põe para mim, por favor.
Por que as nossas vontades estão corrompidas? O livro de Romanos é fantástico, porque ele tem uma bagagem doutrinária muito forte. Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. Então, porque assim, minha vontade, se eu vivo segundo as minhas vontades elas sempre vão ir na direção contrária do que Deus quer. Continua, pode continuar. Põe na NVT para mim, por favor. Essa aspiração, eu não gostei dessa linguagem. Não. Põe uma linguagem mais assimilada. Isso. Volta para o 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, ó, ficou melhor, né? Pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Continua. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta no quê? Na morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida, em paz. Então, rendido à vontade de Deus é exatamente isso. Continua, por favor. Pois a mentalidade da natureza humana, por quê? Porque ela está corrompida pelo pecado, é sempre inimiga de Deus. Uau! A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Então, as minhas vontades sempre vai se opor àquilo que Deus quer. E se torna inimiga de Deus sempre. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Porque por isso que ninguém consegue servir a Deus na carne. Porque não vai conseguir, gente. Carne não consegue obedecer a Deus. Por isso que eu falei aqui, bati na questão da religião, porque religião é conjunto de regras. A gente dá um monte de regra. Só que, às vezes, a gente obedece às regras na carne. Por isso que fica pesado. Por isso que é pesado, para muita gente servir a Deus é um peso. Ai, meu Deus, que de novo. Ai, pesado. Por quê? Porque ele quer tentar obedecer a Deus na carne. Carne não obedece a Deus. Como um templo vivo se rende à vontade de Deus. Rendido estou. E aí sim, eu vou conseguir obedecer a Deus. O 8 diz o quê? Ó, o 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Então, em algum momento, me parece que o Sansão, fazendo sem levar em consideração o agir de Deus ali por trás, em algum momento me parece que Sansão está sendo governado pela sua carne. Parece que as vontades de Sansão estão sobressaindo a vontade de Deus. E quando a gente se submete à nossa carne, depois a gente vai ter uma colheita ruim. Lembra que está escrito lá? A mentalidade da carne resulta na morte. Mas a mentalidade do Espírito, vida e paz. Põe para mim Gálatas 5,16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Agora, como que é isso na prática, pastor? Como que é na prática o Espírito guiar a minha vida? É ficar falando línguas 24 horas? Não. O que é na prática deixar o Espírito guiar a minha vida? É quando eu começo a me encher mais de Deus, me relacionar mais com aquilo que está conectado às coisas de Deus, palavra de Deus, música de Deus, programação de Deus. Tudo isso vai fazendo o quê? Vai fazendo eu diminuir. E Ele vai crescendo em mim. Só tem esse jeito, gente. Não é um mantra. Não vou dar aqui uma receita mágica para você. Ó, faça isso, ore 5 vezes por dia, não sei o quê, e pronto, você vai ser guiado pelo Espírito. Não. É um processo. É processual. Você vai se apaixonando por Jesus e vai crucificando sua carne. Vai deixando de lado aquilo que é da carne e vai se apropriando daquilo que é do Espírito. É só assim que você vai ser guiado por Deus. Se encher das coisas de Deus. Procurar prazer nas coisas de Deus. Continua. A natureza humana deseja fazer exatamente o quê? O oposto que o Espírito quer. Você percebendo que a Bíblia é linda? A Bíblia tem resposta para tudo? Então a Bíblia está dizendo assim, a nossa natureza humana, ela realmente quer nos levar para longe de Deus. Não é porque
você não presta mais nada. Quer dizer, porque está corrompido. Um dia, isso aqui tudo vai mudar. Mas está corrompido pelo pecado original. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Aquela guerra espiritual dentro de nós. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então é uma batalha espiritual diária. Só que essa batalha ela vai sendo vencida na medida que vai sendo mais de Deus e menos de você. Mais de Deus e menos de você. Então vai chegar um momento da sua vida cristã que vai ficar mais fácil. Não é porque é difícil. Quer dizer, é porque a sua carne está oprimida. Está sufocada. E o Espírito está prevalecendo. Colossenses 3. Colossenses 3. Isso. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos. Olha que forte isso aqui, gente. Poxa, eu já sou de Deus. Agora eu vou manter os meus olhos fixos. Na onde? Nas realidades do alto. Por que a gente não consegue ter uma vida cristã como a gente gostaria? Porque a gente se distrai com a contaminação desse mundo. É natural. A gente faz isso, gente. Porque a gente está inserido no mundão. Aí as coisas vão impregnando na gente, sabe? As coisas vão impregnando. E se a gente não tiver uma disciplina, é que nem fazer uma dieta. Parece aquele pudim gostoso. Sabe aquele pudim babando aquela geleia assim, ó. Na hora que a pessoa tira assim da forma, faz assim, ó. Quem visualizou pela fé o pudim? Quando você está aquela picanha, não é brincadeira. Mas, enfim. E aí, o que você tem que fazer? Por isso que o jejum, gente, jejum é uma arma poderosa. Porque o jejum, na verdade, é um treinamento para você poder vencer a sua carne. O jejum tem essa finalidade. Quando você diz não para a comida, você está dizendo não para a sua vontade. Por isso que o jejum é uma arma poderosa. Tem crente que acha que não precisa nem fazer jejum mais. Já abandonou essa prática. Não, pastor, isso é coisa do passado. Amém. Então ele fala assim, mantenha os olhos fixos. Então onde é que está o nosso problema? É que nós estamos desviando nossos olhares. Nas realidades do alto. Onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Então o que interessa para quem é nascido de Deus? O que interessa para ele? As coisas de Deus. É isso que interessa. O que é o maior interesse daquele que é nascido de Deus? As coisas de Deus. Continua. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Gente, esse versículo aqui já foi lido 594 vezes na igreja. Muitas vezes. Então, o nosso problema não é a informação, porque a informação a gente já tem. Nosso problema é a prática. Tiago disse, vocês não podem ser apenas ouvintes, tem que ser um ouvinte e um praticante. 3, versículo 3. Pois vocês morreram para esta vida. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Onde que está a nossa verdadeira vida? Não está com Cristo em Deus, está escondida. E o que está escondido tem que fazer o quê? Tem que procurar. Não está simples assim, está escondido em Deus. E aí eu me relaciono com Deus para descobrir a vida que está escondida em Cristo. Amém? Você está entendendo? Então não seja governado pelas suas vontades. Sansão foi. E as vontades dele, depois se você ler a história, você vai ver que levou ele para o buraco. Eu creio que a gente vai aprender muito mais no próximo domingo com a outra pregação. Agora vamos para o terceiro ponto. Juízes capítulo 16. Pula lá para o 16. E o versículo 5. O terceiro ponto é: não fique flertando com aquilo que pode te matar. Esse é o problema dos crentes. A gente fica brincando com o perigo. A gente fica passando perto daquilo que pode ser a nossa ruína. Gente, tem que ser radical.
Se você quiser viver uma vida que agrada a Deus, na área que você é vulnerável, você tem que ser radical. Quando você lê assim na Bíblia assim, ó, se o teu olho direito te escandalizar, corta e arranca fora. O que você pensa nesse versículo quando você lê? Esse versículo quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: seja radical. Não quer dizer que você tem que arrancar o olho literalmente. Quer dizer o seguinte: arranca da tua vida aquilo que te faz pecar. Não fique ofertando, não fica passando perto daquilo aonde você ainda não é vitorioso. Eu lembro quando eu me converti, eu era usuário de droga, eu fumava maconha demais, meu irmão, eu fumava muita maconha. E eu era um fumador de maconha profissional. Fumava muita maconha mesmo, fumava, ó, sem exagero, não estou exagerando, estou diante de Deus aqui falando para vocês. Fumava de cerca de 20 a 30 baseados de maconha por dia. E aí o que aconteceu? Eu me converti. Tomei uma decisão que nunca mais eu ia fazer aquilo e tal. E aí eu fui fazer o seminário, já tinha estudado a palavra de Deus, estudado e tal. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei do seminário, eu falei assim, o que eu pensei? Como todo evangelista, preciso ir naqueles meus amigos antigos e preciso ganhar eles para Jesus. E aí o que eu fiz? Fui lá para São Paulo, entrei na favela, lá dentro de São Paulo, a favela que eu frequentava. Cheguei na favela, os caras me viram, meu apelido era Grilo. Não sei por quê. Que hoje seria gafanhoto, né? Que estava mais gordinho. Mas na época era mais magrinho, então era Grilo. Né? Mas enfim. Aí eu cheguei lá na favela, os caras me viram, ô Grilo, pá. Agora eu mudei, rapaz. Tava com até a roupinha social, tava. Aí os caras, ô, legal, mano, legal. Só que aí eles tem uma arte no meio de quem fuma maconha, que é a arte de enrolar o baseado. Então, não é qualquer um que tem a habilidade de enrolar o baseado bem. Né? Então tem que ser bem apertadinho e tal, tem todo um ritual. Não, a Alessandra está ensinando aqui a gente. Alessandra, você não sabe desse seu passado, irmã? Você parou já? Amém. Amém, irmão? Irmão, aqui não é aula de droga não, pessoal, é só testemunho, tá? Mas enfim, aí eu tô lá, aí os caras falam assim, e eu sabia, quase que eu falei, para a glória de Deus. Quase, escapou. Não, eu sabia enrolar o baseado. E eles gostavam. Então, a primeira coisa que eles lembraram foi assim, aí, Grilo, enrola para nós pelo menos. Aí eu pensei na minha cabeça, ó. Eu não vou fumar, enrolar não tem nada. Ó a minha cabeça. Só enrolar não tem nada. Vou ver se eu estou habilidoso ainda. Aí os caras pegou, chavou lá, tudo e tal. Aí botei lá no negócio. É um artesanato, meu irmão. Fui lá, pilei o negócio certinho. Aê! Uma comemoração, parecia que tinha ganhado o campeonato. Aí daqui a pouquinho, ô Grilo, acender pelo menos tem que acender. Não, pelo menos acender tem que acender. Aí eu pensei de novo, acender não tem nada. Só acender? Moral da história, voltei para casa muito louco. Eu não estava preparado para estar naquele ambiente. Então, o que eu fiz? Eu fui flertar com aquilo que podia ser minha destruição, ou que havia sido a minha destruição. E o Sansão, ele também vai fazer a mesma coisa. O Sansão, todo mundo sabe que ele é conhecido pela sua força, o Espírito de Deus se apodera dele, ele fica forte. Só que ele tinha algumas restrições, e uma das restrições da vida dele era o seguinte: esse menino não poderá beber bebida forte, esse menino vai ter algumas restrições, e uma delas é o seguinte: ele não vai poder passar navalha no cabelo dele. Não vai poder. E aí o texto que a gente vai ler agora vai mostrar. Vamos lá, vai lá para o capítulo 16, né, que a gente falou, e o versículo 5 em diante. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Então aqui eles estão aqui chavecando a Dalila, que já é outra mulher. Aquela que ele viu é uma, que o casamento não deu certo. Então agora Sansão está no segundo casamento já.
porque governado pelas suas vontades, fez as loucuras. E agora essa aqui já é a Dalila. E todo mundo sabe que Dalila é uma mulher bem grande, né? Todo mundo sabe disso, né? Porque é Dalila. Brincadeira, piadinha sem graça, né, irmão? Mas, tá bom. Essa não combinou muito. Amém. Amém. Foi boa, Vitor. Foi média. Dalila. Mas tá bom. Vamos lá. E aí os caras chegam, os filisteus chegam para ela e falam assim para ela assim: ó, Dalila, é o seguinte, convence o Sansão, já que ele está caidão por você, convence ele a falar para você qual é o segredo da sua força. Qual é o segredo da sua força? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o segredo da tua força já? Que é importante saber. Primeiro a gente sabe que é Deus, mas tem coisas que você tem habilidades especiais que existe uma certa força dentro daquilo que você faz. É importante você reconhecer as suas forças. E aí a história continua, vamos lá. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Então agora ela começa a chavecar ele para ele contar o segredo. Aí o Sansão vai fazer o quê? Vamos lá. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arcos novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Aí ele começa a brincar com aquilo que era a força dele. Começa a brincar. Em vez de ele dar um chega para lá, em vez de, opa, essa mulher tá esquisita. O que ela quer saber da minha força? Essa mulher quer me derrubar. Essa mulher está querendo me derrubar. O que ela está querendo saber? Né, ele começa a brincar. E aí ele já fala para ela: não, se me amarrar com 7 cordas novas, que não esteja seca ainda e tal. Aí ela vai lá e fala para os caras, amarrar ele com 7 cordas. Amarrou ele, continua, vamos lá. Vamos ver a história. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arcos novas, e ela amarrou a Sansão. Pode ir. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo da sua força. Então ele mentiu ali para ela, tal. Continuou forte, continua. Mais tarde Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Eu estou fazendo um teatro aqui, você está percebendo? Vamos lá. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente, com cordas novas, em folha que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Continua. Assim Dalila pegou as cordas novas e amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior, como antes. E de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Continua. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse. Agora ele está chegando perto, olha que interessante. Ele está chegando perto agora. Porque é assim, queridos. Você vai flertando, vai só se aproximando daquilo que vai ser a sua destruição. Se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano do seu tear, e prendesse como um pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Continua. Depois prendeu-os com um pino do tear. De novo, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou uma vez o cabelo do tear e do pano. Então você percebe que ele está flertando com aquilo que é perigoso para ele. Querido, nós como cristãos, nós precisamos, por isso que a Bíblia fala assim que a gente tem que orar e vigiar. A vigilância é exatamente isso, é estar atento, é enxergar o perigo, é enxergar as situações de vulnerabilidade, é enxergar aquilo que pode ser a nossa destruição. Então, se eu tenho fraquezas, eu preciso reconhecer as minhas fraquezas, porque a virtude de um homem forte é reconhecer as suas fraquezas. A maior virtude de uma pessoa forte é saber que é fraco e saber as áreas onde ele tem mais vulnerabilidade. E o Sansão, então, está brincando com os perigos da vida, brincando com as coisas que pode. Você quer levar uma vida com Deus, mas você está ainda inserido em ambientes perigosos. Cuidado!
Você pode estar descendo ladeira abaixo. Você está querendo largar de beber, mas está andando ainda com pessoas alcoólicas, vai ter problema. Você quer parar de usar droga, mas ainda continua andando na companhia dos noinha, vai ter problema. Tem coisa que a gente tem que romper da nossa vida, rompe para você vencer. Eu tenho problema com o celular, a internet. Você sabia que eu já tive problema com a internet? Eu tive problema com o MSN na época. E aquilo foi perigoso, quase perdi a minha dignidade, minha família. Por quê? Porque eu comecei a flertar. Conversar com meninas no celular. Então isso é perigoso. Tem coisas que você tem que arrancar da tua vida. Se você não está preparado para ter, então reduz, volta para o Erickson. Aquele. Volta para um simplesinho. Não está preparado para ter internet? Tira a internet. Vai para a discada de novo. Mas é perigoso, gente. A gente tem que ter noção do perigo. E o texto continua, vamos lá. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta os seus segredos? Gente, é muita ingenuidade de Sansão ver que a mulher estava armando para ele não fazer nada. Por quê? É muita burrice. Mas a gente olha para Sansão falando, esse cara era burro, mas nós também somos. Porque Sansão não conseguiu perceber uma coisa que está tão clara e evidente, uma armadilha do inferno na vida dele, ele não conseguiu perceber. Então o que ele faz? Ela chega lá com o poder de sedução. Se você me amasse de verdade, você me contava. Porque você não me ama. Porque o diabo tem as suas estratégias, as conversas do diabo são estratégias. Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Continua. Todos os dias ela o atormentava. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação. Até que ele não suportou mais. Por quê? Porque ele não saiu do ambiente. Ele não cortou o mal pela raiz. Ele está ali exposto àquilo. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar, meu irmão. Você vê, eu fui lá para o ambiente, foi um dia só. Porque a mesma estratégia ficou importunando. Acende, enrola, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. É mais ou menos isso. E conseguiu me enganar. Então, aquele dia eu falei, eu não estou pronto nessa área. Depois disso, isso faz mais de 20 anos que aconteceu, mas depois disso, já teve pessoas que se converteram e trouxeram maconha para mim. Pastor, eu quero dar um fim nisso aqui para mim. Está aqui. Eu dei um fim mesmo. Graças a Deus. Vai lá, continua, por favor. Não, até aí, tá bom, até aí. Volta ali, volta lá, isso. Então, o terceiro ponto que nós estamos? O terceiro? Não fique flertando com aquilo que pode te matar. E a quarta lição importante. Eu até fiz uma anotação importante aqui, porque o que são as coisas que a gente vai flertando? São as seduções da vida, gente. Quando a Bíblia fala as concupiscências, as seduções da vida, onde que estão as seduções? As mesmas tentações que o diabo veio oferecer para Jesus. Poder, fama, dinheiro, riqueza. Tudo isso aí é sedutor. Tem crente, por exemplo, que ele consegue ser crente enquanto é pobre. Se ele melhorar de vida, ele deixa de ser crente. Por quê? Porque agora ele está ocupado demais para desfrutar da riqueza que ele conseguiu ganhar. Tem gente que só consegue ser crente se estiver doente. Porque se for curado, ele vai embora. Então a gente tem que aprender a não ficar flertando com aquilo que pode ser perigoso para a gente. Então tem áreas da vida que você não está pronto. E você tem que reconhecer isso para Deus. Eu não estou pronto para isso ainda. Nessa área eu tenho vulnerabilidade. Isso, gente, para que eu estou falando isso? Para quem quer ter uma vida com Deus. Só que a coisa mais interessante, que a gente está caminhando para o fim, é que o Sansão, o Antigo Testamento, Deus não morava. Diga assim, no Antigo Testamento, as pessoas não eram um templo vivo.
Por quê? Porque no Antigo Testamento, essa doutrina não tinha sido consumada. Então, no Antigo Testamento, algumas qualidades de homens recebia o Espírito de Deus. E não recebia para morar permanentemente, era só uma visitação. Quem eram esses homens? Reis, profetas e sacerdotes. Então, quando Deus queria usar essas pessoas, o Espírito de Deus vinha, se apoderava deles, fazia a obra que tinha que fazer e o Espírito de Deus se retirava de novo. Só que no Novo Testamento, com o advento da morte de Jesus e todas as coisas que são relacionadas ao Novo Testamento, o que acontece? Agora o Espírito de Deus passa a morar na gente. Então agora a gente tem Deus morando na gente full time. Você está dormindo, Deus está lá dentro. Está acordado, Deus está lá dentro. Está andando, Deus está lá dentro. Deus está full time dentro de você. Agora, o que acontece? Lá no Antigo Testamento, o Sansão já podia se alegrar. Por quê? Porque Deus tinha escolhido ele para, pelo menos, visitá-lo de vez em quando. Então, quando ele era tomado por Deus, ele era tomado de uma força descomunal. E ele arrancava a porta de cidade, ele pegava raposa, ele era alguém assim, quando Deus tomava ele, a força dele era muito grande. Eu até gosto de pensar que Sansão não era um cara musculoso, eu penso que ele era bem magrinho. Aí é uma conjectura minha, para dar mais ênfase ainda ao poder de Deus. Mas o que acontece? O Sansão, então, nasceu para ser um templo vivo, temporário. Ele nasceu para ser um templo vivo temporário. Você nasceu para ser um templo vivo permanente. Amém? E aí o texto vai dizer, põe lá para nós, Juízes capítulo 16, versículo 18 agora. Ele falou agora para ela onde está o segredo da força, e o texto continua. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. E os governantes foram ao encontro dela e lhe deram dinheiro. Foi lá e pagou ela, porque ela conseguiu arrancar o segredo dele. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Porque é assim, gente. O diabo é estrategista. Deita aqui, Sansão. E começou a esfregar o cabelinho dele, alisar o cabelinho dele, não sei o quê. E aí, então ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e as suas forças o deixaram. Olha como é que é sutil o ataque do inferno para enfraquecer o crente. Sabe quando que o crente começa a enfraquecer, gente? Quando ele começa a se afastar daquilo que é de Deus. Quando ele começa a flertar com aquilo que não é de Deus, e quando ele começa a fazer escolhas, não, vou deixar de ir para cá, para ir para lá e tal. Isso é perigoso. Continua. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, olha o que ele pensa na cabeça. Farei como das outras vezes. Sabe o que significa isso aqui, gente? Ele estava tendo uma sensação de impunidade. Nunca aconteceu nada. Eu tomei essa cerveja, não aconteceu nada. Eu assisti essa pornografia, não aconteceu nada. Eu fiz isso aqui, não aconteceu nada. Eu fiz aquilo ali, não aconteceu nada. Continua aqui e tal. E aí ele começou a ficar com essa sensação. Isso não deve ser tão importante, porque se fosse importante e tal. Aí ele pensou, como das outras vezes eu me livrarei deles. E esse aqui se torna um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Ele ficou pensando, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. O Espírito Santo deseja fazer morada permanente em todos nós. Mas, ao mesmo tempo, para que ele faça essa morada, esse ambiente precisa estar propício para ele. Porque Deus não se mistura com aquilo que é pecado. Não tem como ter comunhão entre a luz e as trevas. É o que a Bíblia ensina. Então, um crente arrependido, a gente peca. Eu peco, você peca. Mas qual que é o diferencial? Uma vida rendida e quebrantada. Como Davi, que tinha um homem segundo o coração de Deus. E qual que era a marca de Davi? Davi adulterou, Davi era quebrantado. Então, todo crente quebrantado, ele
tem a garantia do Espírito de Deus morar nele. Agora, quando o crente ele começa a ficar com a sua mente cauterizada, quando ele não começa mais a se incomodar com o pecado, quando ele não começa mais a se incomodar com as situações de pecado, ele está na beira do precipício, está na beira do perigo. E o Sansão, o que ele fez? Foi brincando, e aí agora ele acorda, agora eu vou arrebentar com tudo, agora vai dar certo. Só que ele não percebeu, Deus já tinha deixado ele. E gente, não dá para viver sem Deus. Não dá para viver sem a presença de Deus. Talvez você vai falar assim, pastor, Deus pode deixar o homem? Pode. Eu tenho que comprovar isso para você centenas de vezes na Bíblia. É só você pegar Romanos 1, você já vai encontrar. Deus os entregou. Deus os abandonou para viver as suas vidas. Por exemplo, olha esse texto aqui do que ele falou para o rei Asa. 2 Crônicas 15:1. Isso aqui está falando de comunhão. Olha o que o profeta chega e fala para Asa. A condição para Deus estar com ele. Vamos lá. Então ele gritou. 1 Crônicas. 2 Crônicas 15:1. 2 Crônicas 15:1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês. Quando? Enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, vai acontecer o quê? Vocês vão encontrar. Mas, se o abandonarem, o que vai acontecer? Ele os abandonará. Continua. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei para instruí-los. Então essa é a condição. Viver com Deus tem a condição. Você quer ter uma vida marcada pela presença de Deus? Então, esteja com Deus. Ande com Deus. Goste do que Deus gosta. Se interesse pelo que Deus interessa. Mergulhe naquilo que é relacionado ao reino de Deus. Sansão estava vivendo uma vida, aparentemente olhando aqui, que não se preocupava. Ele não se preocupava mais com o que Deus pensava, com o que Deus... E tem muito crente hoje vivendo vida dúbia, gente. Ele vive uma vida dúbia. Lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Você pode viver 100 anos dentro da igreja assim, não tem problema. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Os maiores resultados na vida de um crente... Vamos ler, vamos terminar aqui esse texto. Põe para mim o versículo 21 agora. Põe primeiro antes, 1 Tessalonicenses 5,19. Podia aqui construir um monte de texto para falar, mas esse aqui explica bem. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o espírito. Ou seja, é possível você ter a habitação de Deus e apagar ela. Tem uma chaminha, né? A nossa logomarca tem uma chaminha. Que é o Espírito, né? Aceso dentro de nós. Pode apagar a chaminha. Como que você apaga a chaminha? Quando você começa a se inclinar mais para aquilo que é do mundo do que para aquilo que é de Deus. E por fim, Juízes 16, 21. Olha a história desse homem como termina. Os caras pegaram ele, cortou o cabelo dele e agora não tem mais força. Perdeu toda a força dele, a Bíblia fala. Os filisteus o capturaram e furaram os seus olhos. Tem muita gente que não consegue voltar para Jesus, sabe por quê? Porque os olhos estão furados. Eles não conseguem mais enxergar. A primeira coisa que o diabo quer fazer com um crente é destruir a sua visão. É impossibilitado de enxergar Deus, enxergar as coisas de Deus. Então, foi o que fizeram com ele. Pegaram ele e arrancaram os olhos dele. E agora arranca o olho de Sansão e começa a tratar ele como um animal. Ele vira agora uma diversão para aqueles irmãos, para aqueles povo. E aí coloca ele no moinho, ele começa a rodar o moinho que nem um animal, o pessoal rindo da cara dele, zoando com a cara dele. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei, talvez você viveu até hoje como um Sansão na sua vida.
Talvez até hoje você viveu querendo fazer do seu jeito, da sua forma, negligenciando os pensamentos de Deus, negligenciando que você tem um estilo de vida, que você tem um propósito. Tudo isso. Não está perdido. Porque o texto continua dizendo o quê? Os filisteus os capturaram, furaram seus olhos, levaram para Gaza, onde prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Vai lá, continua. Não demorou muito. Porém o quê? Porém o quê? O seu cabelo começou a crescer de novo. Sabe o que significa isso, gente? A graça de Deus. Deixa eu falar para você, o seu cabelo vai voltar a crescer. Se você se inclinar para Deus, o seu cabelo vai voltar a crescer de novo. Se você se render para Deus, o seu cabelo vai voltar a crescer. E a coisa mais impressionante é o próximo versículo. Põe para mim. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, da qual ofereceram sacrifícios e louvaram o seu Deus Dagom. O nosso Deus nos deu a vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Continua. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. Então esse era o cântico e a fala daquele povo. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Continua. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão, porque ele estava cego: põe as minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. Continua. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo com as custas dele. Então Sansão orou ao Senhor, ao quebrantamento. Orou ao Senhor. E ele disse: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais desta vez. Permita-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Continua. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. E essa parte é a parte mais impressionante. Assim Sansão matou mais pessoas quando o quê? Do que toda a sua vida. Sabe quando vai ser os nossos maiores resultados no Evangelho? Quando a gente morrer. O maior resultado está quando a gente morre. Se a gente quiser continuar servindo a Deus vivo, a gente não vai ter tanto resultado quanto morto. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. A mensagem principal do Evangelho não é que você vai ter uma casa. Jesus não veio aqui para falar para você sobre a sua prosperidade pessoal. Jesus não veio aqui para dizer para você que você é vitorioso, que você vai vencer, que é isso ou que é aquilo. Mas o centro da mensagem do Evangelho é: precisamos morrer. Só conseguem servir a Deus aqueles que estão mortos. Aqueles que decidiram carregar a cruz. Quando, nos tempos de Jesus, se alguém andasse na rua carregando uma cruz, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com os ladrões, e a morte de cruz era muito comum naquele tempo. Se alguém andasse na rua carregando uma cruz, todo mundo sabia, sabe o quê? Esse está carregando a própria morte. Quem carrega a cruz está carregando a própria morte. Carregue a sua cruz. Deixa eu falar uma coisa para a igreja, profeticamente. Nós estamos entrando em um tempo da igreja de Cristo na terra, aonde a igreja vai ser chacoalhada e haverá uma separação entre joio e trigo.
entre os de verdade e os de mentira. Isso vai acontecer, é inevitável. Entre aqueles que são e aqueles que não são. Entre os modinha e os raízes. Vai acontecer. E se a gente quiser levar Deus a sério, nós precisamos morrer. Nós precisamos abrir mão e nos render à vontade de Deus. E eu quero orar com você nessa manhã. Essa mensagem não carrega um peso de condenação, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós temos tentações, todos nós temos que fazer escolhas diárias. Mas uma coisa eu te peço, meu irmão e minha irmã: se renda para Deus, se volte para Deus, se apaixone de novo. Essa semana eu conversei, não sei com quem que eu estava falando, mas falando sobre o primeiro amor. Sabe, aquele lugar que nós nos entregamos lá atrás. Lugar de sacrifícios, lugares de renúncias. Mas o tempo vai envelhecendo a nossa fé. E aí a gente vai abandonando práticas que nunca deveriam ter saído da nossa vida. Volte para esse lugar. Nós vamos hoje participar da ceia. E a gente vai participar com essa consciência. Sentar à mesa é poder desfrutar do que Jesus fez por nós. Quem tem o direito de participar da ceia? Todos aqueles que carregam a presença de Deus. Você é um templo vivo. Participar da ceia é se conectar com as coisas do alto. Porque a ceia fala daquilo que foi estabelecido por Jesus. A ceia é um memorial e um mandamento. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Senhor, nessa manhã, Pai, nós oramos e te agradecemos, porque a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais atual do que o jornal de amanhã. A história se repete diversas vezes. Quando olhamos para Sansão, nós também nos enxergamos em Sansão, porque muitas vezes, mesmo sabendo que temos um modo de viver, escolhemos viver o contrário daquilo que o Senhor estabeleceu. Senhor, nós pedimos ao Senhor, nos dê força para viver o propósito de Deus na nossa vida, para fazer as escolhas que sejam compatíveis ao nosso chamado, que o nosso modo de viver seja para agradar o Senhor. Senhor, eu oro nessa manhã, submetendo agora e sufocando as minhas vontades aos pés da cruz. Que as minhas vontades nunca sejam superiores, nunca sobressaiam a vontade do Senhor. Senhor, eu oro para que haja vigilância no meio da igreja em relação àquilo que não deve ser um ambiente de flerte, que nós não venhamos flertar com aquilo que pode nos destruir. Abre os olhos espirituais do teu povo. Senhor, meu Pai, ajuda nas decisões desse homem, dessa mulher. Talvez alguns tenham que tomar decisões lá no ambiente de trabalho. Aquele homem galanteador que está se aproximando dessa moça, tentando seduzi-la para arruinar a sua família. Dê discernimento, Pai. Dê discernimento para esse rapaz que também está sendo seduzido, que está sendo seduzido por essa mulher estranha, que no final vai levar a família toda para uma destruição profunda. Ajuda esse jovem, Pai, a dizer não para as diversas tentações.
Abre os olhos espirituais do teu povo, Pai. Sansão foi cegado, literalmente, pelos seus adversários. Conserva os nossos olhos intactos, Pai, para podermos ver a tua glória, para podermos enxergar o Senhor, para podermos enxergar os seus ensinos, as suas verdades. É o que te pedimos nessa manhã, Senhor. Pai, nós apelamos como Sansão apelou para a graça de Deus. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, o Senhor tem o poder de tornar branco como a neve. Senhor, talvez existam pessoas no nosso meio que tiveram seus cabelos cortados. Talvez tenha pessoas no nosso meio que foram feridas nos seus olhos. Mas assim como Sansão, houve um tempo novo na vida dele, houve uma nova oportunidade na vida dele. Eu acredito que o Senhor é um Deus de novas oportunidades. Faz crescer o nosso cabelo, faz crescer os cabelos que foram cortados pelo pecado. E Senhor, que na nossa morte nós possamos viver o extraordinário de Deus, como Sansão, que teve mais resultado quando morreu do que quando estava vivo. Senhor, se hoje, talvez o cristianismo raso que estamos vivendo, seja porque estamos querendo viver vivos, mas o Senhor nos chamou para morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. Nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nessa manhã que você deseja entregar a sua vida para Jesus, deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, talvez você nunca tomou essa decisão e hoje você está dizendo: eu quero viver para Deus, eu quero viver para Deus. Se tem alguém que quer tomar essa decisão agora, não se acovarde, não tenha medo. O Senhor é que te fortalece, que te encoraja. Levante a sua mão direita para o céu. Você que vai tomar essa decisão hoje, levante a sua mão direita para o céu. Isso. Se tiver mais pessoas, levanta a sua mão. Esse é um ato de fé, é um ato de coragem, é um ato de quem sabe o que quer, é um ato de quem está se decidindo. Oh Espírito de Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essas almas que nessa manhã se rendem ao Senhor, se rendem para viver uma vida entregue ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado pela salvação de almas. Aí no seu lugar mesmo, eu quero que você repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje é um dia de decisão. Eu entrego espontaneamente a minha vida ao Senhor. Faz o teu querer, a tua vontade no meu ser, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero que você aplauda Jesus.